Olá, seja muito bem-vindo ao Miragem. E hoje é um programa muito especial, porque nós estamos diretamente aqui da AI Brasil Experience, que é um dos eventos mais renomados e mais espetaculares sobre inteligência artificial no Brasil. Esse evento é a primeira edição dele e é um evento que tem um propósito de trazer a questão da utilização da IA na prática, de uma maneira transformadora para todas as pessoas e para todas as empresas. E nós temos hoje o privilégio de ter como convidado aqui no nosso podcast de hoje, Alexandre Zavaglia, que é um dos grandes participantes e colaboradores e que ajudaram a construir esse evento de grande sucesso aqui em São Paulo, no AMB. Ele está aqui com a gente. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Miragem. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, com o Sami, o Tuta, falar um pouco de inteligência artificial e o protagonismo do Brasil nesse cenário mundial. Maravilha, maravilha. E, obviamente, estamos aqui com os nossos dois parceiros oficiais do Miragem, Tuta Neto. E aí, Gabas, tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, maravilha. E Samidana? Tá uma alegria aqui, esse microfone que parece o do Roberto Carlos aqui, tô me sentindo muito bem. O palco já vai lotar, parece um X do X Factor, então estou muito feliz. E para falar também com o Alexandre, que gosta muito, conhece muito de dados, de jurimetria, o papo vai ser bom, então você fica aí ligado. Maravilha, maravilha. Logo mais, Samidana no palco, a gente Tá vai todo dar mundo, participação vai também. todo mundo aí. Então vai ter esse evento, tá muito interessante, viu? Se você não está aqui ainda, vê se dá tempo de se inscrever, pegar aqui hoje o resto do dia, porque tá valendo a pena demais. Vamos lá. Bom, como o Alexandre comentou, o objetivo desse nosso podcast de hoje vai ser um podcast curto e nós vamos estar falando sobre a questão do desenvolvimento de AI no Brasil, né? Então eu quero começar perguntando para você, Alexandre, como é que o Brasil está se posicionando nessa corrida global de inteligência artificial? Olha, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial há 10 anos atrás, trabalho com tecnologia há bastante tempo, eu venho da área do direito, comecei, né, nessa área. E o Brasil, na área do direito, tem algo que não tem no mundo inteiro. A gente tem 80 milhões de processos com dados abertos. Então, a gente teve uma quantidade de dados, né? Eu também dou aula na Universidade de Lisboa, participo de vários eventos e atividades fora do país. Então, você pega na Europa, né? Em Portugal, praticamente, você não tem nem a busca de jurisprudência. Na Alemanha, os dados são fechados. Nos Estados Unidos, os dados são pagos. Então, a gente começou e a gente conseguiu criar no Brasil um grupo de empresas brasileiras, praticamente uma IA jurídica em português antes dos LLMs, antes do ChatGPT. E isso virou um grande case mundial, né? Tenho apresentado, eu falei até duas vezes na ONU sobre isso, no AI for Good, que é o maior evento do mundo. E o pessoal, a hora que olha o nosso Big Data com 80 milhões de processos que a gente classifica e fala. Então, quando a gente começou, né, em 2016, 2015, ninguém acreditava e todo mundo tirava sarro, né? Por isso que eu estou aqui até, porque a gente trabalha com cultura, com criação do nosso ambiente de desenvolvimento, né? E aí eu criei o primeiro curso do Brasil de ciência de dados voltado para a área do direito. E aí vieram todas as startups, bases de dados. Então eu acompanho esse movimento desde o início e já há uns 5 anos atrás também comecei a trabalhar com governança, ética e como é que a gente cria, né, os projetos para... A gente já fala um pouco, a IA tem também seus riscos, né? E acabei indo também para o mercado financeiro, área da saúde, outras áreas. Legal. Aí conheci o Pedro aqui e falou, nós queremos, né, transformar aí o mercado brasileiro. Falei, conta comigo e estou desde o início aqui apoiando aqui a Brasil. Para quem não sabe, Pedro Chamuleira, ele é idealizador desse evento AI Brasil Experience, é um cara que tem uma história sensacional, foi atleta olímpico, um baita do empreendedor, já criou várias empresas, então realmente é uma pessoa que é diferenciada. E ele que idealizou esse evento e que nós estamos. Alexandre, eu tenho uma pergunta para ele. A gente, na Fresh Codes, empresa que o Gabas e eu fundamos, a gente tem uma área jurídica. A gente tem um produto jurídico. E... para mim, os acessos não são tão fáceis, mas pode ser que eu seja mal informado. É uma possibilidade. Como que faz, assim? Porque você está falando desses dados, aparentemente eles são públicos, eles são gratuitos. Onde pega, como pega, porque a gente sabe que dado, né, tem um custo de transferência e até de processamento. Como que funciona isso? Para quem está ouvindo, principalmente. Quando a gente começou, os dados, o Brasil, a Constituição fala que os dados processuais são públicos, né? E cada tribunal começou a sua digitalização, foi um processo de 20 anos, então hoje todos os processos são digitais, todos os documentos estão nos processos. Mas, de fato, quando as startups começaram, elas tiveram um trabalho de 4, 5 anos para ter acesso a esses dados, porque demora, né? São muitos tem, e tal. Mas não tem. E aí você tinha...
até uma discussão de como é que as empresas acessavam. Então, às vezes, elas tinham advogados que ficavam acessando um por um para ter o dado. Outras empresas, até é um problema que eu participei da discussão do CNJ, startups, né, menos responsáveis até criaram os crawlers e ficam entrando nos tribunais o tempo inteiro para pegar os dados. E isso gerou um problema para os tribunais de processamento, de robôs. E aí, eu participei já de 2 grupos de trabalho no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o último, inclusive, de regulamentação do uso da IA no Poder Judiciário, chamado pelo ministro Barroso, para compor esse grupo como especialista de fora. E aí, sabe, o que a gente fez foi criar, né, toda uma lógica. A gente teve um grupo de trabalho também de uma colaboração entre o setor privado e o judiciário, e a gente conseguiu aprovar uma API, né, o judiciário criou agora um novo banco de dados, chama Codex, que tem todos os documentos e todos os processos, 360 milhões de processos e 17 bilhões de documentos, e o setor privado ajudou, né, com o que a gente fazia, com algumas ideias e tal. Então, a partir do início desse ano, foi publicada uma resolução que você pode agora, para quem tem esse acesso massificado, pedir para o CNJ, ter as condições lá para você fazer isso, esse acesso da API para você consumir esses dados de forma massificada. Então quer dizer, você poderia, em tese, copiar uma parte do banco de dados. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai trabalhar com IA jurídica e jurimetria, você quer saber um pouco as semelhanças entre os casos. Então tem um processo lá contra um banco e você quer saber, olha, esse tipo de processo, quais foram os resultados e até, às vezes, não só se ganhou ou não, como o resultado financeiro. Só que se for pegar um por um, isso demoraria anos para pegar com a internet. Então você precisa ter um jeito massificado de pegar. Então eu não sabia, aprendi mais essa. Mas aí fica uma coisa que acontece muito no Brasil, que é o seguinte: tem a lei de transparência, então você pode pedir, mas não é rápido. Assim, você pede, isso já aconteceu muito, inclusive como jornalista, eu quero saber tal dado, eu quero saber tal gasto. Não anda assim. Quando acontecer isso, não, esquece o jurídico. Eu preciso de um dado que teoricamente é público, teoricamente é transparente. O que eu faço para pegar? Eu tenho que contratar um advogado, porque às vezes começa a sair caro. Eu vejo que existe até a página 2, assim. Então, você sabe que a gente tem uma discussão há bastante tempo que é uma agenda de dados abertos. Então, isso para o direito também, porque, veja, por exemplo, o mercado financeiro crédito, ele precisa desse dado. Se a pessoa tem um processo judicial ou não contra ela, é um dado importante para o crédito. É um dado importante anticorrupção, né, para você saber quais são as ligações das pessoas. Né? O próprio setor privado com jurimetria tem ajudado a tratar muitos dos dados do judiciário para até trazer de forma mais elaborada, né, quais são essas tendências. Então, sempre tem essa discussão, né, de alguém que acha que não deve abrir o dado, mas a gente tem mostrado o quanto isso é bom para o país e transforma, né, privilegia essa transparência. De outro lado, você tem hoje um conflito entre lei de transparência, lei de acesso à informação e LGPD, e isso tem acontecido muito. Por isso que é um caminho cultural, inclusive, e até com as informações adequadas. Então, eu também participo de alguns projetos no poder público, que agora alguns governos do estado e prefeituras estão querendo criar os seus data lakes, né? Só que aí você imagina o seguinte: nesse data lake vai ter, por exemplo, o dado da Secretaria de Fazenda que fala, olha, meu dado é sigilo fiscal. Então, como é que nós vamos subir ali todos os dados e quem pode usar o quê? Então, e aí que tem essa discussão, né? Então, eu acho que esse é um assunto ainda não resolvido no sentido de interpretação correta, né? Então, a gente já tem, por exemplo, um ambiente do governo que é o dados.gov.br, que já tem uma quantidade muito grande de bancos de dados a partir de transparência do governo federal, os governos estaduais têm também, mas eu acho que ainda tem um conflito de entendimento em relação à LGPD, né, e Lei de Acesso à Informação e Transparência. Inclusive, né, eu tenho alguns amigos que trabalham em órgãos de ética e transparência de vários governos,
E eles têm essa dificuldade, porque eles têm um entendimento de que não é LGPD, porque não é dado pessoal, porque é interesse público, entendeu? E outros internamente acham que não. Então eu acho que a gente essa tem é uma discussão que está rolando bastante no mundo, né? Então, não assim, só no Brasil. Então acho que a gente não tem uma regra geral. Tem alguns ambientes que já estão mais abertos e dão essas informações, e outros que ainda acham que é LGPD. Então esse assunto está rolando. É um ainda. assunto que está meio sem solução. Tudo muito novo, né? A gente está construindo novo. Esses entendimentos. É muito novo, muito novo. Maravilha. Bom, Tuta, vamos dar uma acelerada aqui na nossa pauta, porque a gente tem bastante tempo para falar e o nosso tempo aqui é curto. Eu queria perguntar para você o seguinte: a gente vê que o Brasil é um país que não entrou junto na mesma velocidade nessa questão de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e tal, comparado com outros países que estão fazendo um movimento mais acelerado, né? Às vezes não necessariamente no desenvolvimento das plataformas, os LLMs da vida, mas na questão de infraestrutura, data centers, outras coisas que o Brasil poderia se destacar. Como é que você acha que a gente consegue ainda, como Brasil, recuperar esse tempo perdido e tentar se inserir nesse contexto de inteligência artificial global? Eu acho que é com parcerias internacionais, né? Porque o dinheiro para fazer essas estruturas aí é muito grande, né? Acho que está fora do nosso orçamento, e também a parte de energia, que a gente é um dos países com maior quantidade de energia limpa e com maior capacidade de ampliar essa energia. Mas eu vejo que atualmente o governo tá devagar nessa janela de oportunidade que está se abrindo, né? Tem outros países que são menos capazes que estão abraçando isso aí, né? Você acha que a gente vai ter condições de estar nesse cenário inserido no papel de Estado, ou nós vamos ser apenas um usuário de tecnologias estrangeiras? Não, acho que tem alguns problemas, assim. Uma coisa que acontece às vezes no Brasil é assim, eles querem antecipar uma legislação em cima de um negócio que a gente não sabe o que é. De acordo com o que é feito, isso pode atrasar. Agora, para você desenvolver uma IA própria, são muitos bilhões. Assim. Eu não acho que o governo brasileiro tenha condição de gastar com isso. Assim, você está competindo com várias empresas. Agora, a regulação me preocupa, porque se você fizer uma regulação muito restrita, você vai estar competindo com um país que não tem. Por mais que possa existir o mau uso dos dados, o mau uso da IA, eu prefiro, é que nem arma. O problema é o seguinte, se você proíbe a arma de todo mundo, o cara que tem uma arma, ele vira uma grande ameaça. No caso da IA, é a mesma coisa, porque ele vai ter processos muito mais rápidos. Então, eu acho que é mais fácil você armar todo mundo e deixar o mercado meio que equilibrar do que uma legislação excessiva. Mas eu tenho muito medo. A gente já teve casos desse tipo em outras áreas, por exemplo, apostas no Brasil. O que aconteceu? Tinha apostas, aí fizeram um negócio que era mais ou menos, não era regulado, aí ficou um negócio perdido, e aí depois não regula muito mais. É a mesma coisa você pensar bebida alcoólica se não tivesse regulação. Então, existe aí um termo entre alguma regulação e um mercado totalmente hostil. E eu acho que esse equilíbrio, eu não sei se a gente está preparado para achar. Assim, a gente vê as pessoas discutindo, fico até feliz em saber que o Alexandre está num dos grupos, porque às vezes você vê gente que não é da área tentando regular um negócio que a pessoa não tem a mínima ideia de como funciona. Você sabe que é uma coisa interessante, Sami, que eu acho que é pouco discutido, que é o seguinte: pensa que esses modelos, né, os LLMs, etc., vamos imaginar que ele é energia elétrica, certo? Ele é a tecnologia que é meio. Mas alguém cria a lâmpada, alguém cria o computador, alguém que são chamados setores de aplicação. Então, eu não estou dizendo que não é importante a gente também ter a nossa usina de energia elétrica. Ela é super eu ia falar exatamente, só que ninguém fala nas aplicações. O setor de aplicação, que é esse evento aqui, é a galera que está criando em cima. Então, eu acho que o Brasil ele é protagonista, apesar de a gente falar, poxa, a gente não tem nosso modelo e tal, mas eu acho que nas aplicações nós somos um país muito criativo, com uma galera com dados abertos, com uma galera de vários setores que nós estamos vendo aqui, saúde, financeiro, seguros, direito, e-commerce, né? E essa galera está produzindo muito. Então, eu acho que o nosso governo devia incentivar os setores de aplicação. E aí que tem essa discussão de regulação, que é esse
equilíbrio que a gente tem que achar, porque quando a gente começou a usar IA, a gente usava para indicar um filme, uma música, então qual que era o risco, né? Era você receber uma coisa que você não gostou. Mas agora, de alguma maneira, vai definir seu crédito, vai definir se você vai entrar num país ou não. Então a gente ultrapassou um certo limite que isso pode interferir na vida das pessoas. Então a gente tem que criar uma governança que é simplesmente entender como é que ela funciona e ter esses cuidados, porque assim, você vai criar um remédio, nós não vamos falar que a indústria, né, de medicamentos não é inovadora. Só que não é assim, cria um remédio aí, mata as 10 pessoas, mata 5 e tudo bem pela inovação. Eu acho que tem um caminho quando a gente pode atingir a esfera de direito das pessoas. Acho que esse que é o equilíbrio, né, que a gente tem que achar e que não é dizer que não pode, é dizer o seguinte, olha, você tem que tomar esses cuidados, você tem que fazer teste, se isso puder prejudicar alguém, e você é responsável por isso. Agora, isso não tem a ver com o desenvolvimento em si, é como tudo que já acontece em todas as outras áreas. Em outros setores. Você está comentando, ontem eu estava vendo uma entrevista do Sam Altman, ele estava lançando, um lançamento sensacional, vale a pena assistir, está no YouTube já. Ele comenta que eles estão criando uma divisão de ciências dentro da OpenAI para resolver matemática, resolver química, resolver física, resolver tudo que é tipo de ciência. Ou seja, teoricamente, nós vamos passar a dominar todas as leis da natureza em pouquíssimo tempo. A data que ele deu, ele já tem as primeiras versões em setembro de 26 e março de 28 ele entende que isso já estará resolvido, todas as ciências estarão resolvidas no mundo. Você imagina que isso significa energia abundante gratuita, controle gravitacional, cara, imagina a loucura que nós... Mas voltando, ele comenta uma outra coisa que eu achei super legal. Ele falou, olha, nós queremos ser uma plataforma e em cima disso incentivar a todo custo o desenvolvimento de aplicações em cima dessa plataforma. E a nossa medida de sucesso, olha que legal isso aqui, Sam, a nossa medida de sucesso é quando as aplicações desenvolvidas na nossa plataforma forem maiores que a própria plataforma, a gente sabe que a gente cumpriu o nosso papel. É uma frase que o Bill Gates disse lá atrás, na época da Microsoft ainda, e eu achei sensacional, porque de uma certa forma é o que a Freshcodes faz, né? Para quem não conhece, a nossa empresa de tecnologia, a SAMP, basicamente desenvolveu uma aplicação que resolve as dores das empresas com base nas plataformas que existem. A gente não se restringe a usar ChatGPT, ou Claude, ou Gemini, ou tanto faz. Né, o que tem de plataforma mais eficiente, as aplicações são desenvolvidas. A gente tem na área jurídica, que você está comentando, para contencioso civil, que é sensacional, vale a pena conhecer. Se você tem uma empresa que depende dessa questão de custa muito a parte jurídica para defender, a gente tem essa solução que chama MIRTS, tem solução na área de SNOP, tem soluções na área de marketing e comunicação, tem soluções na área de cadastro. Então, realmente, a gente entende que o desenvolvimento de aplicações é o que vai fazer a diferença para frente. E eu concordo que o Brasil poderia ter um papel de muito destaque. Mas tem o seguinte ponto, por exemplo, na SAMP, por exemplo, que é a empresa com o Tuta Neto, a gente pegou, ela usa todas os mecanismos, não só LLM, usa avatar, usa imagem, e a gente fez o processo jornalístico. Então, acho que tem alguns pontos importantes. Nem tudo é IA. Automação é uma coisa muito valiosa para a empresa, agora chamam de IA. Credit scoring. Agentes inteligentes, que é o que a gente sempre usou já. Então, mas credit scoring, por exemplo, você falou, vamos decidir. Credit scoring sempre foi feito. Eu trabalhei com os criadores de credit scoring no Brasil, o professor Abraham Laredo, foi meu colega na FGV, um beijo para ele se estiver vendo, o João Carlos Duá também, e eles criaram os modelos da Serasa, antes da Serasa ser SPIR. Sempre teve. Era uma estatística. A única diferença é que o LLM deixa mais fácil isso. Mas o processo o modelo é muito similar, o modelo estatístico. E sempre teve. Só que eu acho que como o uso era mais restrito, as pessoas não tinham tantas preocupações, mas existe. Todos os bancos têm score. Todos os cartões de crédito têm score. Tem algumas coisas, você não pode fazer discriminação, por exemplo, por CEP, porque isso pode pegar algumas coisas. Sempre teve. Mas eu acho que aí virou um negócio de agora tudo é IA, mas assim, sempre teve nos processos. A Amazon, quando você compra um livro, ela sempre indicou o livro. Então, assim, eu só acho que é uma amplificação do que já ocorre. Mas a lei, eu não sei como funciona disso. Várias vezes a gente tem questões sobre o que pode fazer e o que não pode, e é muito um entendimento de um advogado ou outro, assim. É que eu acho o seguinte, você tem toda razão, né? Ontem eu estou responsável aqui pelo palco de gestão, ontem eu estava com o Ricardo Raposo, que é agora da Equifax, mas também vem do mercado de crédito, tenho muitos amigos e projetos que eu trabalho nessa área. Assim, o mercado de crédito já usa IA há mais de 2 décadas, né?
Mas o fato, sabe, é o que você falou, isso estava restrito a pessoas que sabiam como fazer, entendiam os riscos, porque você tem, inclusive, riscos desse modelo funcionar para pagar a conta, né? Então você tinha todos os cuidados. E agora isso se popularizou e você tem muitas pessoas que não entendem exatamente desses riscos fazendo. Então a gente precisa criar vamos dizer, muito chama de letramento, eu não sei se é o nome certo, né? Mas a gente precisa explicar para as pessoas como é que funcionam e isso que você falou que é a ideia aí do Sam Altman é exatamente o que a gente está falando de setores de aplicação, porque aí é um motor. Então, é um motor que combina vários diferentes, né, tipos de arquiteturas. Você tem modelos mais tradicionais de machine learning, você tem, né, agora redes neurais profundas que tem essa questão da opacidade que às vezes você não consegue entender como é que chegou um resultado. Você tem agora IA generativa. Então, no fundo, é uma combinação de várias coisas. Mas o grande lance é que ela é um motor e ela não é inteligente, é matemática estatística. Então, qual que é o grande esforço do mundo agora, como a gente estava falando no direito? É começar a organizar esses dados. Então, no fundo, não é que ele vai resolver, ele vai pegar todas as informações, papers, etc., de uma determinada disciplina, vai classificar e catalogar isso. Então, esse motor de LLM ele vai ter uma base qualificada para ele trazer uma resposta mais próxima. Mas isso, de qualquer maneira, depende de alguém que sabe fazer a pergunta, que vai desenvolver um produto em cima disso, né? Então, ela é um motor e é por isso que a gente... Pode ser que um dia ela desenvolva uma capacidade, essa parte de agente, né, que ela está criando. Eu acho que pode ser que um dia ela tenha essa criatividade, porque já vimos em alguns casos o famoso jogo Go, lá o lance 37, né, daquele jogo asiático, foi um lance totalmente criativo, inesperado, sem base estatística, e ela criou, né, e deu certo. Então, até acho que isso vai chegar, mas eu concordo que hoje a participação do ser humano no processo é essencial. Sem ser humano não aconteceria absolutamente nada, né? Muito bem. Como é que você tem visto, eu quero ouvir você primeiro, Tuta, como é que você tem visto já, porque muito se fala de, vai acabar com os empregos, vai acabar com tudo e tal, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que o ser humano sempre arruma a sarna para se coçar, a gente, na verdade, você vai trabalhar mais ainda e produzir muito mais, mas hoje, Tuta, você acha que já existe mensurável um impacto na produtividade a utilização de IA, ou ainda está muito mais ainda nessa fase uma promessa, ou já é real? Você já vê e fala, pô, não, já tem um efeito significativo e cada vez mais. Acho que é real, acho que todo mundo já sentiu o impacto da AI, já está impactando os trabalhos das pessoas, Concordo. Não de todos os setores, não de todo mundo, mas já tem cases aí enormes, né? Cita alguns cases pra gente, vamos só para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Tem uma empresa que criou dentro do Lovable uma aplicação, faturou 15 milhões em uma semana. Uau! Na área de desenvolvimento, um processo que antigamente demorava aí 6 meses para desenvolver um produto, hoje em dia está sendo feito em 2 meses, às vezes demorava 1 ano, está sendo feito em 2 meses, assim. Então tem muita quebra na área de desenvolvimento, na área de jornalismo a gente está vendo uma aceleração enorme, a SAMP é um caso. Então um indivíduo que demorava para produzir, hoje produz 10 vezes mais. Então, assim, 10 a 15 vezes mais uma pessoa. Então, assim, eu vejo essas aplicações, eu acho que na área de marketing também, eu tenho amigos que trabalham na área em agência, para fazer uma pesquisa e criar um projeto, para criar uma apresentação comercial, uma coisa que a gente pensa que é banal, mas é o trabalho de milhões de pessoas, né? Criar apresentação comercial e vender projeto, cara. Hoje em dia você pega o Nano Banana, pego a tua cara, boto você aqui no stand, pego não sei o quê, faço uma pesquisa com o seu nome, jogo na AI, pego os melhores pontos, pego a defesa do meu projeto junto com uma tendência global e crio uma apresentação em 1 hora que eu demoraria 20 dias para fazer. Quanto custaria? Imagina o tanto de profissional que você precisaria. Um cara editor, um roteirista, um cara que é produtor, contratado para fazer a parte de pesquisa. Designer. Não, é um infinito de gente que custaria. Eu concordo plenamente com você. Para mim, o impacto é mais do que real. Se você ainda não utiliza AI, inteligência artificial, como a gente está mencionando aqui, comece a utilizar ontem, porque isso não tem como você ficar sem. O mundo vai se dividir entre aqueles que usam e os que não usam. E os que usam, obviamente, vão estar no papel de destaque. O que eu queria era passar a bola aqui para Alexandre e tirar umas dúvidas que ficou para mim. O primeiro, você falou, começamos com essa AI. Se você vai responder, né, gente? Com essa AI que começou em 2015, né, na área da jurídica, e que ela já era AI antes da AI que como a gente conhece hoje. Queria saber quais foram as aplicações reais dela e também se não é meio contradizente o Brasil ser tão avançado nessa área e o nosso jurídico ser um problema que não anda, né? Então, assim, como que esse avanço está ajudando a área jurídica? Porque tem um avanço, mas ela está ajudando? Olha, o que a gente começou a fazer, né, lá no começo, porque
A inteligência artificial, na verdade, assim, o ser humano ele toma decisões a partir de informações, a partir de dados. E a gente só tinha acesso àquele dado que já estava lançado em algum sistema para fazer esses trabalhos, né? Você estuda numa escola, tem lá o sistema da escola, seu nome, seu endereço, então a gente já conseguia fazer quantos alunos eu tenho, quantos são de tal idade e tal. Mas o grande valor, a grande maioria das informações estão nos dados não estruturados, né? Num áudio, num vídeo, num texto em PDF, e isso alguns dizem que é considerado 80% dos dados do mundo. Então, o primeiro e grande valor da IA é a gente conseguir enxergar 80% do que a gente não enxergava e melhorar a tomada de decisão. Então, essa é a primeira etapa que, é o que a gente Isso começou. já faz toda a diferença, né? Porque sem dados você não consegue tomar uma decisão. E é por isso que ela é a tecnologia de propósito geral do nosso século, assim como foi a internet, assim como foi a energia elétrica, né? Porque a gente permite a gente acessar todas as informações. A segunda etapa é classificar e correlacionar, entender padrões, que é isso que a gente chama de IA preditiva, ou a gente usava outros modelos antes da IA generativa, que é classificar e entender padrões. No fundo, né, ela não vai falar exatamente, você vai ganhar um processo, mas ela fala, poxa, esse argumento, nesse juiz, com esse perito, você tem 80% de chance de ganhar, você ganhava 40%, entendeu? Então ela permite a gente ter decisões mais assertivas, mais rápidas, né, alocando melhor recursos. Aqui a gente estava ontem com o Ministério Público, que fez uma apresentação lá no meu palco, para vocês terem uma ideia. Você tinha uma coisa simples, né, que era cálculo de indulto. Todo ano, né, sai o cálculo de indulto, então eles demoravam 6 meses, com uma quantidade grande de funcionários, ele até apresentou a conta, é pública, né, ele que apresentou, custava em média aí 5 milhões e meio para o Estado, pensando nos salários das pessoas, só para fazer uma coisa. E eles começaram a classificar com IA, pegaram a regra, né, aplicaram a regra, isso diminuiu para 7 pessoas, 1 mês e pouco para fazer, e custou 1,5 milhão. Então você vê, tratar um assunto de um estado foi 4 milhões de reais 3 assim, milhões e meio, 4 milhões para o Estado, entendeu? Então a gente está começando a ver agora aplicações reais e assim, a gente está falando de automação. Então a gente começou com o processo judicial eletrônico. Então só a automação do processo andar mais rápido já diminui em média 50% do tempo dos processos. Nós não estamos ainda falando das decisões, né? E tem todas essas discussões, mas assim, o tempo de tramitação. Então, pensa 50% de tempo menos na economia, numa empresa de fora que vem para o Brasil. Então, assim, já é um impacto gigantesco. Lembra aquela impunidade que alguém te devia, falava assim, entra na justiça aí daqui 10 anos, a gente... Agora os processos já demoram 1 ano, 2 anos, né? Tá melhorando já, então? Isso já é uma realidade. realidade? Que essas questões mais, assim, corriqueiras, uma ação de cobrança, eu acho que já melhorou muito o tempo. Isso é muito boa notícia. E agora, com essa questão... Pegar quem não paga imposto, o governo é muito rápido. É multa, o maior investimento. A Receita Federal... chega do tabelião. Nem precisa mais fazer o imposto de renda, já chega tudo pronto. Já tá aqui o tempo, faz mas o cheque. Mas agora a gente vai ver a IA nos gabinetes, né? Então, assim, toda essa informação classificada. Então o governo está se mexendo, a área jurídica do eu judiciário está acho se mexendo forte. O nosso judiciário está entre os maiores casos do mundo de digitalização. É lógico que você tem aí as discussões, né, políticas, as discussões de entendimento, mas assim, na parte estrutural, eu sou um grande admirador, porque eu já apresentei em vários lugares, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, o caso da justiça brasileira, e realmente você não vê nenhum paralelo no sentido de digitalização. Não estou querendo aqui entrar em polêmicas e tal, mas nem precisamos, tecnicamente eu acho que a nossa justiça está mais avançada do que as demais. Você seria comparável ao sistema financeiro do Brasil, que também é super avançado, a parte de bancos? Eu acho que sim, eu acho que está indo no mesmo caminho do sistema financeiro, que Boa é notícia. Referência internacional. Mas ainda tem uma coisa que incomoda, que é o juiz deveria ser amparado pela IA. Óbvio. O juiz igual o médico aqui ainda é igual... um negócio que... Figura quase que divina, né? Não, tem superpoder. Exato. E às vezes, eu já vi isso, às vezes um juiz decidindo um assunto que ele não entende, um processo de 1 bi. E uma decisão uma decisão supérflua. que, claro, né, você tem os recursos, tudo, mas tem algum projeto para o juiz usar a IA? Porque o juiz, o juiz deveria ser o juiz é o mais fácil. É o mais exato. Cara, ele sabe, para tomar decisão, ele pega eu acho que toda a gente tem que dividir essa discussão em 2 questões, né? Primeiro, que são os casos mais objetivos e repetitivos. Então, por exemplo, né, execução de impostos, que são poucas variáveis, um cancelamento de voo, cancelou, né, o fato está lá, né, você pode discutir qual é a indenização, mas então se a gente for ver os fatos repetitivos e objetivos e com poucas variáveis, são praticamente 70%.
Então todo mundo fala assim, poxa, mas esse caso é único, a IA não vai servir para ele. Lógico, vai te dar insights com o LLM agora e tal, mas essa IA que a gente sempre usou, de jurimetria e tal, ela vai ajudar a resolver 70% dos problemas que são objetivos repetitivos. Que deve consumir um tempo para dar absurdo. mais tempo né, para o juiz Exato. tratar desses casos que são subjetivos, que realmente requerem um entendimento maior. Então eu acho que a gente tem que focar primeiro nesse lance. E a gente já tem, Sami, mais de 100 projetos no judiciário. Eu fiquei 1 ano lá no grupo de trabalho do CNJ, a gente avaliou todos os projetos e tal. Já são 100 de vários tribunais diferentes. Então a gente tem um no Rio, por exemplo, que é super interessante, porque assim, imagina também uma IA do tribunal inteira indicando para o juiz como é que ele dá a sentença, porque o juiz tem autonomia e independência. Então o que eles fizeram? Eles criaram um sistema que ele cria uma instância para cada juiz, o juiz sobe lá as decisões dele, né? E aí a IA vai dar mais próximo do jeito que ele pensa. Então, nós estamos nesse processo de governança, de construção, de teste, né? O próprio Supremo criou a Maria, que é um sistema para cada gabinete também, que não toma decisão, mas ajuda a entender todas as decisões do tribunal e do magistrado, trazer os insights e uma minuta do que seriam aí os argumentos. Então a gente está vendo, eu acho que nós estamos num processo positivo nessa parte técnica aí no nosso judiciário, e não só no judiciário, a gente vê o TCU com muita coisa, a AGU está com um projeto de classificação de 2 bilhões de documentos, né? O Ministério Público que estava aqui, é o MP Digital. Então assim, eu tenho participado... E estão bem assessorados, acho que eles estão fazendo bem feito. São né? pessoas, Perigo é fazer assim, e tecnicamente... deu certo. Não, eu acho que tem muita gente boa, técnica. É lógico, demora um tempo para tudo isso gerar os resultados, mas a gente já começa a ver casos concretos com resultados efetivos. Sabe? Que boa notícia, que boa notícia. Bom, fico muito feliz com tudo isso. Infelizmente, nosso tempo aqui, como vocês devem estar ouvindo, a gente está no meio do evento, e já a gente vai pro palco dar uma palestra, já está tudo... nós temos que ir para os nossos palcos aqui. Cada um aqui nos seus devidos palcos. Então, eu vou chamar aqui para as considerações finais. Vou começar com você, Tuta. Pô, parabenizar aí o evento. IA Brasil Experience, está sensacional. Não sei, o podcast está ao vivo ou não? Não sei, acho que não. Não está ao vivo, então você que está ouvindo, infelizmente, não vai ter a chance de vir aqui esse ano, mas fica o convite para vir ano que vem. Tá muito bacana. Muito bom, Tuta. Samidana. Muito legal, eu aprendi bastante, eu não sabia, eu fiquei surpreso. Eu tinha uma impressão que os dados no Brasil estavam muito piores. Eu também. E foi uma grata surpresa, até para repensar coisas que a gente faz, que a gente às vezes não consegue acessar por inexperiência, mas saber que existe. Tem gente pensando nisso, é muito legal. Muito bom mesmo, fiquei feliz. Alexandre. Eu que agradeço vocês aqui, a oportunidade desse papo. Também parabéns aqui para o Pedro, para a Tatiana, que é a CEO aqui do evento, porque no fundo é uma comunidade que está há muitos anos, gerando essa cultura, fomentando o nosso mercado, e eu acho que a gente tem que incentivar, como a gente falou, os setores de aplicação, que essa galera toda que está aqui, e eu tenho certeza que nosso país já é e vai ser cada vez mais protagonista dessa história no mundo. Muito bom. Bom, é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu também fiquei muito feliz de ouvir as notícias do Alexandre referentes ao desenvolvimento dessas aplicações de inteligência artificial e automação nos processos públicos no Brasil, na área jurídica e outras. Acho que isso é um grande diferencial, fiquei muito contente de saber. Nós vamos ficando por aqui, então. Parabéns novamente à AI Brasil Experience, ao Pedro, à Tati, por organizarem esse evento fabuloso aqui. Obrigado pelo convite, né? No de hoje. Agradecemos o convite de poder realizar o podcast aqui dentro do evento. Estamos com o stand aqui também, a Fresh Codes. Vamos estar no palco também dando uma palestra. Então, muito bacana. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Até muito breve.